Bom dia, pessoal. Estamos na live número 187. Metade do ano já se foi, hein? E agora? O que podemos fazer? Bora lá, vamos tocar a vida. Hoje eu vou falar então do outro lado da moeda, né? Sempre existe o outro lado da moeda. É sempre bom a gente enxergar a vida e ser lembrado disso, pra gente enxergar a vida com outra perspectiva. Na perspectiva de outras pessoas, para que a gente possa acordar um pouquinho para a vida e desfrutar no hoje e viver um pouquinho melhor. Olha só, tem pais que reclamam dos filhos. Meu filho usa droga, meu filho não sei o que, meu filho está ruim na escola. Mas quando você olha de outra perspectiva e você pergunta, ou talvez você descobre pais que perderam os filhos, eu garanto que qualquer pai daria tudo para ter seu filho de volta, ou ter um filho problemático para que ele pudesse ajudar, porque ele passou por uma dor terrível. Olhando dessa perspectiva, você vê que o problema não está no seu filho, mas na sua perspectiva de não ver o outro lado da moeda. Talvez a gente reclama dos nossos parceiros de relacionamentos, mas se você perguntar para um viúvo, para uma viúva, o quanto ela daria para ter aquele homem ranzizo dentro de casa, ou aquela mulher ranzinza dentro de casa, com certeza eles dariam tudo, em ambos os casos. Então quando a gente olha com essa perspectiva, a gente vê que será que não é só um evento, simplesmente um evento que a gente está passando para nós crescer, para nós resolver, e não é um problema em si, mas a gente taxa como problema, e então vira o caos. Dentro da nossa perspectiva, dentro da nossa mentalidade, vira o caos. Quando nós aprendemos a ver o outro lado da moeda, e isso exige inteligência emocional, então nós conseguimos ter outra perspectiva da vida. E não mais se torna um problema, mas simplesmente um evento. Simplesmente um evento. Um evento que todos passam nessa terra. Um evento que todos um dia vão trilhar. Um caminho de dor, um caminho de desafio. Então, o que você vê hoje como problema, que na verdade é só um evento, e que você tem que olhar o outro lado da moeda. Quando a gente tem essa capacidade de ver o outro lado da moeda, a gente começa a promover a felicidade dentro de nós, a promover alegria no caos, a promover esperança no caos. E isso vai nos libertando. Todos nós em algum nível passamos problemas, todos nós em algum nível passamos por desafios. Mas hoje eu quero te lembrar só para você olhar o outro lado da moeda, olhar com outra perspectiva. Bateram no meu carro, riscaram o meu carro, riscaram o seu carro. Mas espera aí, só vai ser arranhado um carro, aquele que tem um carro. Se você andar de ônibus, você não teria esse problema com o seu carro. Então, na verdade, são eventos, não são problemas, na verdade. E a gente tem que aprender a olhar o outro lado da moeda. Isso é um pressuposto da PNL, é você conseguir olhar com outra perspectiva a vida. Tá tendo problema com filhos, mas quem não tem um filho daria tudo para ter um filho problemático, para se envolver em um amor incondicional. Quando você começa a olhar a vida dessa forma, será que estamos enfrentando problemas ou nós simplesmente só estamos vendo um lado da moeda e não temos outra perspectiva? Isso nos rouba a felicidade, a esperança e o sentido do hoje. Será que você perdeu o emprego? Ou será que você foi liberto de um lugar que estava te escravizando mentalmente? Será que você perdeu um emprego? Ou será que é um sinal para você empreender? Ou o que você aprendeu naquela caminhada que você deve agradecer? Ou seja, nas nossas vidas tem eventos e não problemas, a não ser que você só consiga enxergar apenas um lado da moeda, com apenas uma perspectiva. E talvez a perspectiva que você olha o mundo hoje, você sempre está se colocando como inferior de tudo, como uma vítima, como um coitado da sociedade. Mas quando você gira a moeda, olha para o outro lado da moeda com a outra perspectiva, além de você ficar numa posição melhor, você vai promover a felicidade para você mesmo. A vida vai ficar mais leve, você vai conseguir desfrutar do agora. Ontem eu até falei que o próprio Cristo falou assim: ei, não fique ansioso com nada. Com a sua preocupação você não consegue aumentar 1 hora sequer na sua vida mais.
Você não consegue fazer isso, não está no nosso controle. Então por que andeis ansiosos com o que vão comer, o que vão beber? Ou seja, o que Cristo estava falando para nós era para nós desfrutar do hoje e ter uma nova perspectiva, sempre olhar o outro lado da moeda. Todo evento que acontece para nós tem o outro lado da moeda que pode significar algo muito maior para nós. E não simplesmente uma tragédia ou um problema. Talvez muitas pessoas perderam parentes agora nessa época aí de pandemia e só conseguem enxergar a perda agora. Mas quando você vira o outro lado da moeda, você pode perceber o quanto foi gratificante você viver com aquela pessoa, o quanto foi bom você ter tido aquela pessoa que talvez você hoje veja como uma perca, o quanto foi bom viver com aquela pessoa. Teve pessoas que não tiveram a oportunidade de viver com uma pessoa tão boa como essa que talvez hoje você diz assim, eu perdi. Mas quantas pessoas talvez não tiveram nem a oportunidade de conhecer os pais ou conhecer seus parentes? Órfãos não conheceram seus parentes. Então perceba, sempre há um outro lado da moeda. Sempre dá para olhar a vida com uma nova perspectiva, para que você não se frustre e para que você consiga viver uma vida de forma mais leve, uma vida que te dê mais esperança, uma vida que vale a pena ser vivida, mesmo com todos os eventos que possam acontecer. Isso exige inteligência emocional, isso exige você se colocar no lugar do outro, praticar e desenvolver empatia e ter compaixão do próximo. E compaixão de você mesmo, para que você não seja tão durão com você mesmo. E a todo momento você está se batendo, tentando agradar todo mundo, tentando fazer tudo pelos outros e esquece de você mesmo. Mude a sua perspectiva, mude a sua vida. Veja o outro lado da moeda e não comece a se auto-sacrificar ou não comece a fazer sacrifício com você mesmo. Não comece a judiar de você mesmo. Sempre olha o outro lado da moeda para aliviar a pressão para você também. Porque senão você sempre está puxando a responsabilidade, talvez você seja assim, e começa a ser durão demais com você mesmo. E acaba não desfrutando do hoje. Aí vive uma vida de ansiedade ou de depressão, um excesso de passado ou um excesso de futuro e esquece de viver o agora. Tá bom, gente? Essa é a mensagem de hoje. Espero que tenha feito sentido para vocês. Lembrando, pequenas atitudes transformam o mundo. E juntos somos mais fortes. Então, se fez sentido para você, curta, comente, compartilha, marca um amigo. E essas pequenas atitudes vão transformando o mundo dia após dia. E quem sabe um dia a gente se vê aí numa grande palestra ou nas palestras que eu vou fazer no decorrer do ano aí, assim que liberarem. Tá bom? Grande abraço, que Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo dia. Lembrando, nós somos imperfeitos e a gente não precisa se maltratar para consertar as coisas, mas a gente precisa ver o outro lado da moeda para aliviar a pressão para nós mesmos e fazer diferente hoje e tentar fazer alguma coisa que realmente vale a pena, ou seja, viver o agora e desfrutar do agora. A Ana colocou que há muito sentido, estava a precisar dessa palavra. Que bom, então minha vida já valeu a pena hoje. Porque uma vida para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Saiba que você vale mais do que o mundo inteiro. Uma pessoa vale mais que o mundo inteiro. Então, desfrute do hoje, se concentre no agora, veja o outro lado da moeda das coisas e já não serão problemas mais para você, mas simplesmente uma outra forma de você ver a vida e enxergar oportunidades. E uma outra forma de você dar significado. Significa que você ressignifica suas experiências quando você vê o outro lado da moeda e alivia a pressão sobre você, tá bom? Eu fico por aqui e um excelente dia. Até amanhã.